você não entrega agora a sua vida a Jesus? Por que é que você não deixa Jesus conduzir a sua vida? Dê a Jesus o primeiro lugar. Dê a Jesus o seu coração. A brisa sussurra, eu sei que ali a voz de Deus está. Mais puro amor, um nome que Deus nos enviou como um presente, e nós recusamos aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar, é preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, seu amor vai lhe encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver, muito além desse céu tão azul. Há um lugar onde tudo é luz, e o centro da glória é Cristo Jesus. Cristo, Cristo. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Cristo, Cristo.
invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Nós te louvamos, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pela graça da salvação. Te louvamos pela tua presença aqui conosco. Te louvamos porque um dia muito em breve haveremos de estar contigo na eternidade. Que o programa que vamos ter neste momento, que a mensagem da palavra de Deus possa encontrar um lugar especial em cada coração, e que Jesus, mais uma vez, seja visto hoje como um grande amigo, porque nós oramos em nome de Jesus, amém. E agora, vamos ao tema desta noite, que tem como título, Amigos no Tribunal. Eu cresci numa igreja onde se falava muito sobre o juízo, e eu passei muito medo, muito especialmente na minha adolescência. E eu me lembro que quando pregavam sobre o juízo, eu ficava com medo de Deus. E falavam de Deus de um jeito tão difícil, que me dava a impressão que Deus está sempre me olhando, me observando, não no sentido de me ajudar, de me socorrer, de me salvar, mas no sentido de me castigar. E algumas vezes até eu imaginei Deus como sendo um juiz tirano que está sempre pronto a tirar do bolso um cartão vermelho e dizer para mim assim: pode sair fora do jogo. Mas felizmente, o Deus do qual eu quero compartilhar com você hoje de noite, não é um Deus tirano, não é um senhor feudal que está sempre preocupado no meu serviço, mas é um Deus que me ama, é um Deus que me aceita, é um Deus que me salva. Nós estamos acostumados a ouvir do juízo desde o jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles descobriram é que haveria um julgamento. Mas olhem, Deus se apresentou de uma maneira tão nobre, tão amorosa e tão gentil, que a primeira promessa que Deus fez foi a promessa de um Salvador. Não foi a promessa de um juízo, foi a promessa de que o filho da mulher esmagaria com seu próprio pé a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Jesus venceria Satanás no lugar de Adão e Eva, que foram vencidos pela serpente lá no jardim. Que Jesus maravilhoso! E esta ideia está no livro do Gênesis, no capítulo 3 e no verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas o tempo passou, vieram os patriarcas, e Deus agora estabeleceu com o povo de Israel um tabernáculo, para que eles tivessem sempre na mente esse Deus maravilhoso que é o Deus Salvador. Quando nos dias de Daniel, um anjo apareceu em resposta às suas orações e disse: Daniel, um dia o santuário será purificado. E em Daniel 8, verso 14 está escrito este texto: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E nós aprendemos pela palavra de Deus, conforme Ezequiel capítulo 4, verso 7, que um dia em profecia, um dia completo de 24 horas, ele equivale a um ano completo. 2.300 tardes, 2.300 anos. E Daniel continuou, montou um esquema de oração, orou mais, pediu mais a Deus, se envolveu mais, porque Daniel não entendeu nada que o anjo falou. Mas Deus, que responde às orações, ele mandou o anjo falar com Daniel, explicar para Daniel o que é que o anjo havia dito a respeito dos 2.300 anos.
Daniel não havia entendido, por isso ele intensificou as suas orações, e em resposta às orações, veio o anjo do Senhor e disse, Daniel capítulo 9, versos 23 a 27, no princípio das tuas orações saiu a ordem e eu vim para fazer você entender, porque você é muito amado, Daniel, sabe e entende. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Israel. 70 semanas que haverão de começar com um decreto, o decreto para reedificar os muros, para reedificar Jerusalém. Você conta então 7 semanas, mais 62 semanas e mais uma semana. E esses decretos, eles estão registrados na Bíblia. Em Esdras, no capítulo 6 e no verso 14, está escrito que Ciro, Dario e Artaxerxes publicaram decretos para que o povo voltasse à sua terra, para reconstruir os muros, para reconstruir a cidade. E o decreto está escrito na íntegra, no capítulo 7 do livro de Esdras, nos versos de 11 até 28. Bem, 70 semanas são 490 anos. 490 anos é o mesmo que multiplicar 70 semanas vezes 7 dias, são 490 dias. Se um dia equivale a um ano, isso quer dizer que são 490 anos. Ciro publicou o primeiro decreto em 537. Dario publicou um segundo decreto em finalzinho de 520, começo de 519, tudo antes de Cristo. E finalmente Artaxerxes publicou o decreto final, que deu início à profecia no ano 457 antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 457 antes de Cristo. Vamos fazer uma conta rápida. 7 semanas para o povo reconstruir, mais 62 semanas, 69, e então mais uma semana, 70 semanas, 490 anos, e foram longos anos para aquele povo. Só que na última semana, na 70ª semana, aconteceriam algumas coisas. No começo dessa semana profética, que é de 7 anos, seria ungido o Messias. E no ano 27, para se cumprir ao pé da letra a profecia de Daniel, que o anjo havia dito, o Senhor Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, e João apontou para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no meio daquela semana profética, 3 anos e meio depois, o sacrifício cessaria, disse o anjo, e foi exatamente o momento quando o Senhor Jesus foi crucificado. E no momento em que ele, o tipo de todo o sacrifício, no momento em que ele foi crucificado, não havia mais necessidade de cordeiros, porque os cordeiros, eles eram apenas e tão somente um símbolo do Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando a sombra se encontra com a realidade, a sombra deixa de aparecer, a sombra desaparece. E agora toda aquela sombra de sacrifícios de todo o Antigo Testamento, sacrifício de manhã, sacrifício à tarde, e no ano especial, num dia especial, um sacrifício anual, que era o dia da expiação, o grande dia, quando todos os pecados eram limpados do santuário. Agora toda aquela sombra encontrou-se com a realidade, encontrou-se com o Senhor Jesus. Mas faltavam ainda 3 anos e meio, metade da última semana. E era exatamente o período que faltava para completar o tempo que Deus havia determinado para o seu povo Israel como nação. E no final daquela semana, eles apedrejaram Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. E ao apedrejarem Estevão, eles por si só fecharam a porta de Deus para eles como nação. Hoje, se um judeu quer ser salvo, não mais como a nação escolhida, como uma pessoa como você e eu, eles também são salvos, mas como pessoas. Até aquela data eles poderiam ser salvos como nação, e seria uma nação abençoada que levaria a mensagem de Deus aos povos, levaria a palavra de Deus, levaria o carinho, levaria o amor. Mas vamos fazer uma conta rápida. 2.300 anos, 490 já se passaram.
Nós começamos no ano 457 a.C., somando esses 400, nós vamos chegar ao ano 34 da nossa era. 2.300 menos 490 sobram 1.810. É só você somar 1.810 com os 34 e você vai chegar à data de 1844, data em que começou a purificação do santuário. Aqui na terra, o santuário era purificado uma vez por ano. Durante todo o ano, os sacerdotes oficiavam de manhã e de tarde num compartimento chamado de lugar santo, era o primeiro compartimento. E uma vez por ano, apenas uma vez por ano, não o sacerdote, mas o sumo sacerdote, ele oficiava no lugar santíssimo, isto é, no segundo compartimento. Todo aquele tabernáculo que andou pelo deserto, bem como o templo, tudo aquilo era um símbolo do verdadeiro santuário que está no céu. E quando Moisés construiu o tabernáculo no deserto, quando o povo de Deus precisou construir um tabernáculo, eles o construíram de acordo com o modelo que Deus mostrou, porque o verdadeiro tabernáculo está no céu, o verdadeiro santuário está no céu, e a Bíblia diz que Jesus, ele não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas entrou no santuário que está no céu. E em 1844, o Senhor Jesus começou a fazer expiação, purificação do santuário, isto é, pelo seu próprio sangue, pelo sangue do seu sacrifício, começou ele a fazer expiação por nós. E quando nós aceitamos o seu sacrifício como sendo em nosso favor, nós temos o perdão. Quando estava se aproximando a data de 1844 da nossa era, alguns cristãos começaram a orar mais e estudar mais a Bíblia, e começaram a imaginar que a purificação do santuário, que ocorreria a partir de 1844, seria a volta de Jesus, isto é, a segunda vinda de Cristo. E houve um enorme movimento, muito especialmente na América do Norte, mas esse movimento também atingiu a Europa e algumas outras partes do mundo. E Guilherme Miller pregou desde o ano 1831 até 1844 que Jesus haveria de voltar especificamente no dia 22 de outubro de 1844, mas Jesus não veio. Foi uma grande decepção para aqueles cristãos daqueles dias. Eles estavam certos com relação à data, mas estavam errados com relação ao evento, porque naquele exato dia o Senhor Jesus não viria à terra, não seria a sua segunda vinda, não seria a volta de Cristo, mas naquele exato dia o Senhor Jesus entraria para o segundo compartimento do santuário celestial, para ali fazer propiciação, expiação pelos nossos pecados. Portanto, aquela profecia de Daniel 8:14 tem o seu cumprimento, e agora o juízo começa a partir de 1844. E eu quero dizer para você que o juízo está dividido em 3 fases muito especiais. A primeira fase se chama investigativa. É o período que vai desde 1844 até o fechamento da porta da graça. E nesse período são julgados todos aqueles que um dia acreditaram em Jesus. São julgados todos aqueles que um dia aceitaram o sacrifício de Jesus. E nesta fase, eles então são julgados, eles são tidos como justos, isto é, se aceitam o Senhor Jesus como Salvador pessoal. E para que isto ocorra, é importante que a Bíblia se cumpra. E o apóstolo São Paulo, quando estava pregando lá em Atenas, está registrado no livro de Atos, no capítulo 17, versos 30 e 31, e o apóstolo Paulo diz assim: Deus não leva em conta o tempo de ignorância, isso é verdade, mas ele estabeleceu um dia quando com justiça há de julgar o mundo, através de um varão que ele predestinou e confirmou diante de todos, ressuscitando dos mortos, e esse varão é o Senhor Jesus Cristo. E Daniel diz no capítulo 7, versos 9 e 10: Eu vi o ancião de dias se assentar, abriram-se os livros e começou o juízo. É esse juízo que começa, e essas 3 fases, e a primeira fase é a fase investigativa. Essa fase vai de 1844 até o final, até o fechamento da porta da graça. Depois vem a volta de Jesus, e então vem a segunda fase.
É a fase determinativa que dura 1000 anos, exatamente entre a primeira grande ressurreição, a ressurreição dos justos, e a última grande ressurreição, a ressurreição dos ímpios. E então, a terceira fase, depois do milênio, que é a fase executiva, quando todos os ímpios serão destruídos. E eu queria agora rapidamente explicar para você, com todo o carinho do meu coração, e debaixo da poderosa mão de Deus, com amor de Deus, que você não precisa temer, porque a mensagem do juízo é uma mensagem de amor, é uma mensagem de carinho, é uma mensagem de esperança, é a mensagem de salvação. Mas vejam, Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, a primeira fase. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para pregar a todos os que habitam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Durante esse período, tem que ser pregado em todo o mundo, que todo mundo tem que temer a Deus e dar glória a Deus. Os homens estão dando glória a tantas outras coisas, menos a Deus. Estão temendo tantas outras coisas, menos a Deus. E nesta fase, como já disse, são julgados aqueles que pelo menos uma vez na vida confiaram no sacrifício de Jesus. Que tipo de julgamento é esse? Naquele livro que Deus tem lá no céu, Deus está escrevendo na frente de cada nome que aceita o sacrifício de Jesus: este aqui está aprovado. Na frente de cada nome Deus coloca: está salvo. Não porque nós tenhamos em nós mesmos méritos alguns, mas porque os méritos do Senhor Jesus, eles são todos suficientes para salvar a você e a mim, para salvar todos aqueles que se aproximam do Senhor. Quando terminar essa fase do juízo investigativo, a porta da graça estará fechada. Então aqueles que estão salvos continuarão para sempre salvos. Cumprir-se-á a profecia que está em Apocalipse 22:11. Quem é justo continua justo, quem é ímpio continua ímpio. Mas lembrem-se que é uma fase gostosa, porque Deus está julgando, não no sentido de condenar, mas no sentido de aprovar. E é isso que o diabo não quer que você entenda, para que você não seja feliz, para que você não tenha paz no seu coração. O diabo quer que você olhe para Deus como um juiz tirano, mas eu quero que você olhe para Deus como um Deus de amor. Eu quero que você olhe para Jesus como seu advogado. Terminada a primeira fase, acontecerá um grande evento: a segunda vinda de Cristo. O Senhor Jesus aparecerá nas nuvens dos céus, e todos aqueles que foram aprovados na primeira fase serão recebidos por Ele, e irão com Ele para o céu, mas antes serão transformados e viverão com Ele para sempre. Mas esse para sempre tem um período que é chamado de milênio para começar, e durante o milênio acontece a segunda fase do julgamento, que é chamada de determinativa. A Bíblia diz em Apocalipse 20, no verso 4, que foram colocados uns tronos, e ali se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e eles viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Que tipo de julgamento é feito na segunda fase? O que é que os salvos estarão fazendo nesse período? Eles estarão julgando todos os ímpios. Todos os ímpios estarão aqui nesse planeta. A terra ficará desolada, Satanás ficará preso por uma cadeia de circunstâncias, porque não haverá ninguém para ele tentar. Ele ficará aqui sozinho por um período de 1000 anos, talvez tempo suficiente para pensar na grande desgraça que ele acarretou, não somente aos seres humanos, mas também aos anjos, que ele conseguiu tirar lá do céu e levar consigo, para um dia encontrarem o fogo da destruição. Naquele período, enquanto todos os salvos estão lá no céu, reinando com Jesus e com os seus anjos, na verdade você e eu, pela graça de Deus, nós nos tornaremos príncipes com Jesus, porque ele disse,
Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você vai sentar no trono, e enquanto você estiver lá no trono com Jesus, os ímpios serão nada mais, nada menos do que ossos. Estarão aqui num lugar escuro, inóspito, não haverá luz. Mas finalmente os 1000 anos também vão terminar. E um outro grande evento terá lugar quando os 1000 anos se completarem. É que a cidade de Deus vai descer do céu. E a Bíblia diz, ataviada como uma noiva, adornada para o seu marido. Será um encontro muito especial. E enquanto a cidade de Deus está descendo com todos os salvos dentro, aqui na terra os ímpios são chamados de volta à vida. E agora, não para receberem qualquer uma recompensa positiva, mas para receberem o castigo, que é a destruição final. E a Bíblia diz, com dor, Apocalipse 29, 20 verso 9, e desceu fogo do céu e os consumiu. Essa terra, esse planeta, vai virar uma enorme bola de fogo, e os ímpios não terão para onde correr. É verdade, eles vão tentar tomar a cidade. Eles vão ver a glória que os filhos de Deus estão tendo lá dentro da cidade, porque os muros da cidade são transparentes, e dá para ver o que acontece lá dentro, e lá de dentro dá para ver o que acontece lá fora. Os ímpios estarão sendo destruídos, mas não deixarão de ver a glória que o Senhor Jesus está conferindo àqueles que acreditaram no seu sacrifício, no seu amor, na sua graça e na sua salvação. Eu desejo terminar hoje dizendo a você que não é para você ter medo do juízo. Pelo contrário, você e eu temos que amar o advogado, amar o Senhor Jesus. E quando nós amamos ao Senhor Jesus, nós passamos da morte para a vida. Nós passamos pelo julgamento tranquilamente, porque nós temos amigos no tribunal. Eu quero desejar que você entenda hoje que Jesus é seu amigo, que Deus é seu amigo, que o Espírito Santo é seu amigo, e que todos os anjos que fazem parte do juízo são seus amigos. E quando você tem amigos no tribunal, e eu não estou dizendo amigo naquele estilo que nós muito bem conhecemos, de dar um jeitinho, não é isto, mas um amigo que trata com carinho cada caso. E se você aceita plenamente o sacrifício de Jesus, você pode dormir tranquilo, porque você está salvo em Jesus. Na verdade, Jesus é o Deus do perdão. E quando a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia não está falando uma coisa vaga, a Bíblia está falando uma realidade. Se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel. Pastor, quantas vezes Jesus me perdoa? Quantas vezes você precisar. Mas pastor, Ele já me perdoou 100 vezes. Ele pode perdoar 1000. Ele pode perdoar 1 milhão. Ele pode perdoar até que você tenha a oportunidade, até que você entenda como é Deus, como Deus é maravilhoso. Há muitas pessoas que olham para Deus de um jeito muito triste, muito tirano. Eu gosto de olhar para Deus como um pai. E eu que tenho o privilégio de ser pai de 3 filhos, eu me lembro muito bem quando os meus filhos estavam aprendendo a andar. Tanto minha esposa quanto eu, nós colocávamos as mãos, o braço ao redor deles, para que eles dessem os primeiros passos e não caíssem. E no momento em que caíam, nós não ficávamos zangados, pelo contrário, nós dizíamos: vamos tentar de novo, levanta, tenta outra vez, você vai conseguir. Assim que eu vejo Deus, quando eu caio, Ele não vem me chutar, pelo contrário, Ele vem me estender a mão, porque Jesus é meu amigo. Eu tenho um amigo no tribunal, e quando o meu caso é passado lá diante de todo o universo, o meu amigo diz para todo o universo: o Neumoel aceitou o meu sacrifício. Quando você aceita o sacrifício de Jesus, não há pecado que Deus não tenha condições de perdoar.
Quando você aceita Jesus, todos os pecados são perdoados. Jesus muda a vida, Jesus transforma pelo seu poder, e Ele tem a alegria, o prazer de, no momento em que o seu nome é passado diante do tribunal do universo, dizer para o Pai, para todos os anjos e para todo o universo: eu ofereço a minha justiça em favor da vida dele. É verdade que ele é um pecador, mas ele acredita em mim, e eu quero que a minha justiça seja colocada a favor dele. E quando o Pai ouve isso, o Pai manda escrever na frente do seu nome: está salvo. Você está salvo não é porque você é bom, não é porque você faz gestos de boa vontade, não é porque você dá ofertas, não é porque você guarda os mandamentos. Você está salvo porque você ama Jesus. A salvação não depende das ofertas, não depende dos mandamentos, não depende dos atos de boa vontade. A salvação depende de você aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. E quando você o aceita, Ele é o seu amigo no tribunal. E um amigo protege o outro, como você bem sabe. Eu termino hoje contando mais um testemunho. É um testemunho bonito, de um rapaz que já esteve perdido no mundo, perdido mesmo. E um dia, enquanto estava, como ele próprio me disse, bem doidão, um outro amigo que também estava, o convidou para ir a um lugar diferente. Ele não sabia que lugar diferente era aquele. E quando chegaram no lugar diferente, pararam de frente à igreja. E o amigo disse: esse é o lugar legal que eu quero levar você. Mas eu não vou entrar aí, eu estou drogado. Disse: não, vamos entrar, vamos entrar. E entraram. E entraram e foram abençoados. Isto aconteceu há alguns anos. O tempo passou. Esse amigo conseguiu abandonar as drogas, mas não conseguiu abandonar o cigarro. E o cigarro começou a derrubá-lo de novo. E novamente ele voltou às drogas. E uma noite, depois de ter tomado uma dose muito grande, ele começou a morrer. O ar foi embora, faltou o tremor, aquelas idas e vindas. E naquele momento ele se lembrou de um pensamento da Bíblia que havia ouvido naquela igreja: que Deus está presente conosco e quer nos salvar. E naquela hora ele sentiu vontade de dizer: Deus, cuida de mim então. Se estás disposto a me salvar, cuida de mim. E o Deus do qual eu estou falando, que é o meu amigo no tribunal, ele cuidou do Fernando. Ele cuidou também do João. Ele cuidou do Pedro. Ele cuidou das pessoas que você conhece. Ele cuidou de nós. Mas o Fernando, naquela noite, sentiu Deus bem perto. E a partir daí, a sua vida começou a mudar. Ele foi abandonando todos os vícios. Foi abandonando todos os pecados. Voltou-se para Deus com todo o coração. Tornou-se um membro da igreja. E mais do que isso, tornou-se um missionário. Tornou-se um homem de Deus, um moço de Deus. E eu só estou contando isso para dizer que o Deus do juízo não é um Deus tirano. Ele poderia ter abandonado o Fernando para morrer, assim como ele poderia ter abandonado alguns de nós à morte, e talvez a você que está me ouvindo e está me vendo pela televisão. Mas ele preferiu não abandonar, ele preferiu estender a mão e socorrer, e transformar aquela pobre vítima desta vida num instrumento de salvação de outras pessoas. Eu quero louvar a Deus, e quero nesta hora chamar o Fernando aqui na frente, e vocês podem receber o Fernando com carinho, porque ele está transformado pelo poder desse grande amigo, desse amigo que nós temos no tribunal, o Senhor e Salvador Jesus. Eu só queria perguntar para você: como é que você se sente hoje? Eu me sinto muito feliz, a pessoa mais feliz do mundo.
E é verdade que você está levando algumas pessoas agora aos pés do Senhor Jesus, trabalhando no Projeto Céu? Eu tenho levado às pessoas aquilo que eu mesmo experimentei, que é a paz, a salvação, a certeza de que eu tenho um amigo, uma pessoa que por mais dificuldades que eu enfrento, por mais defeitos que eu tenho um amigo que me conhece, me entende e que está sempre disposto a me ajudar. É isso que eu levo para as pessoas, para os meus alunos, para as pessoas que eu entro em contato. Nós podemos confiar nesse amigo, esse amigo que está no tribunal, trabalhando em nosso favor? Eu queria dizer a vocês que estão me ouvindo, que se porventura eu estiver falando aqui alguém que esteja enfrentando uma luta, talvez você que tenha um vício a vencer, algum pecado, e você olha e vê que as profecias estão se cumprindo, que logo o Senhor Jesus deixará de interceder por nós, e você tem medo, eu quero dizer a você nessa noite, não tenha medo de Jesus. Ele ama você. Se você ir a Ele do jeito que você está, se você confessar a Ele o seu pecado, na sua insuficiência você clamar a Ele, Ele vai te resgatar, Ele vai te levantar, Ele vai te dar o poder para vencer. Esse é o amigo Jesus. Nele você pode confiar. Amém? O Fernando vai ficar comigo aqui, porque eu vou chamar o Quarteto Arautos do Rei agora. Enquanto o Quarteto Arautos do Rei vem, eu quero chamar você. Eu não vou chamar a todos, mas eu queria chamar aqueles que têm receio do julgamento. E eu desejo hoje fazer uma oração especial por aqueles que sentem um pouco de medo, por aqueles que acham que não estão aprovados, por aqueles que ainda não entenderam o que significa ter em Jesus um amigo no tribunal. Se você tem medo do juízo, se você tem medo de não ser aprovado e quer hoje dizer: Jesus, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, e eu quero que você seja o meu melhor amigo, o meu amigo no tribunal, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Venha aqui à frente. Deus abençoe vocês que estão se levantando. É você que está nos vendo pela televisão e que deseja também dizer a Jesus que quer confiar nele, que quer perder o temor. Venha para frente você também. Você que está em casa, tome uma atitude de oração. Você que está na igreja ou no auditório, entregue-se a Jesus. Permita que Jesus cuide do seu caso, da sua vida, e então Ele vai colocar no seu coração um grande sentimento, o sentimento de que Ele não é um juiz tirano, mas é um amigo seu que está no tribunal, trabalhando por você, para salvar você. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim. Habita em mim pelo teu poder. Preciso tantas decisões fazer. Dá-me essa tão preciosa luz, divina luz, e habita em mim. Pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito guia, dizendo aonde ir. Habita em mim.
habita em mim, habita em mim. Meu viver, donde Pai, faze nele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, habita em mim, habita em mim. Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque podemos ter a presença do Senhor Jesus no nosso coração. Obrigado porque temos amigos no tribunal. Obrigado porque o poder de Jesus transforma vidas, como as vidas transformadas que vimos aqui no programa de hoje. Pai querido, há tantas pessoas que vieram à frente e tantas outras pela televisão. Todos nós carecemos da Tua graça e do Teu amor. E se ainda existe algum temor em nosso coração com respeito ao juízo, que o Senhor Jesus, o nosso amigo, limpe estas preocupações, limpe esse temor, e que nós tenhamos tranquilidade para viver a vida aqui ao lado dele e depois subirmos com ele para a eternidade, quando em breve ele vier nas nuvens dos céus. Louvado seja o teu nome. Continuamos rogando a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor.